Muito boa tarde, saúdo todas e todos os colegas presentes, cumprimento os restantes elementos desta mesa virtual e começo por dizer que, não tendo a pretensão de substituir o secretário-geral da Internacional de Educação, um grande sindicalista e um grande amigo da FENPROF, estará na abertura do nosso congresso, mas não podendo ele participar neste debate, pelas razões que já foram explicadas, é com muito agrado que dou voz e partilho convosco algumas das preocupações e do trabalho que a Internacional de Educação tem desenvolvido no âmbito do tema que nos é proposto, o futuro da profissão docente. Como alguém lembrava há tempos, há muitos futuros possíveis, mas só um se realizará. No que diz respeito ao futuro da profissão docente, cabe a cada professora e a cada professor, mas sobretudo ao movimento sindical docente, a sua voz coletiva, lutar para que esse futuro seja o mais auspicioso possível. Não apenas pela profissão, mas também e sobretudo por todas essas crianças, jovens e adultos com quem e para quem os professores cotidianamente trabalham. Creio que aqui ninguém tem dúvidas que a valorização da profissão docente é a condição indispensável à construção de um futuro melhor. Para não me dispersar e não me perder aqui no tempo, parti do título que o David tinha escolhido, O Futuro da Profissão Docente, Desafios à Escala Mundial, e alinhei algumas notas que vou procurar seguir nesta intervenção inicial, para não abusar desse tempo que nos foi destinado. Começarei com uma breve apresentação da Internacional de Educação. A Joana já deu aqui alguma informação. A Internacional de Educação é uma organização que a FENPROF integra desde a sua fundação, em janeiro de 1993, e é, como a Joana já referiu, a maior federação setorial mundial, representando atualmente mais de 33 milhões de profissionais de educação em todo o mundo. Afirmando-se como a voz do setor de educação junto da Unesco, da OIT, da OCDE, do Banco Mundial e de outros organismos internacionais, a Internacional de Educação, ou IE, como referimos de forma abreviada, tem vindo a desenvolver um vasto leque de iniciativas e campanhas em torno de 4 grandes prioridades estratégicas: o estatuto e o bem-estar da profissão docente, uma educação pública de qualidade para todos, os direitos humanos e sindicais, a igualdade de género e a justiça social, a paz, a democracia e a justiça climática. Centrando-me na primeira destas prioridades, o estatuto e o bem-estar da profissão docente, que é a que mais diretamente tem a ver com o tema deste debate, começo por sublinhar que a perda da atratividade da profissão é hoje um problema à escala mundial, com a Unesco a estimar a necessidade de mais 44 milhões de professores para atingir o ensino primário e secundário universal até 2030. A professora Assunção Flores acabou de referir também esses números. Para a Internacional de Educação, as causas do problema são conhecidas e a solução também é clara: aumentar o financiamento da educação pública e investir nos professores. Isso implica garantir direitos laborais e condições de trabalho condignas, respeitar os professores e confiar no seu saber pedagógico, investir na sua formação e desenvolvimento profissional, envolver os sindicatos dos professores na decisão política através do diálogo social. De 3 em 3 anos, a IE divulga um relatório mundial sobre o Estatuto dos Professores, com base num estudo que, pela sua periodicidade, permite acompanhar a evolução do Estatuto e das condições de exercício da profissão ao longo dos tempos. O último destes relatórios foi divulgado este ano, no dia 24 de janeiro, Dia Internacional da Educação. No essencial, este estudo, a edição deste ano, reforça o que a edição anterior tinha já evidenciado, retratando uma profissão subvalorizada, mal remunerada e sobrecarregada de tarefas, constatando que a profissão docente já não consegue atrair novas gerações de educadores devido às condições de emprego e alertando para que a contínua falta de professores põe em causa o direito de cada aluno, de cada aluna, a uma educação de qualidade. O estudo, realizado em 2024, comprova muito do que já sabíamos sobre os fatores responsáveis pela perda da atratividade da profissão docente.
os baixos salários, as horas de trabalho excessivas, o baixo estatuto profissional, a fraca progressão na carreira, práticas de gestão inadequadas, entre outros. Dá-nos ainda um retrato preocupante sobre a deterioração do estado de saúde mental e das condições de trabalho dos professores, as limitadas oportunidades de aprendizagem profissional e a diminuta confiança depositada na profissão docente. Em suma, disponibilizando um conjunto alargado de informação, o relatório oferece uma visão crítica sobre a situação dos professores em todo o mundo, abordando desafios significativos como a falta de professores, o subfinanciamento dos setores, as condições de trabalho na educação, ao mesmo tempo que fornece recomendações baseadas em evidências para elevar o estatuto da profissão docente a nível global. Procurando redobrar a pressão sobre os decisores políticos para que tomem medidas efetivas que permitam reverter a falta de professores, a IE tem vindo a desenvolver, há 2 anos a esta parte, uma importante campanha com o lema Go Public, Fund Education. Um lema que, à falta de melhor, nós traduzimos pela escola pública, investir na educação. Um apelo urgente aos governos para que invistam na educação pública, um direito humano fundamental e um bem público, e para que invistam nos professores, o fator mais importante para alcançar uma educação de qualidade. Como complemento a esta campanha, refiro outra, promovida pelo Comitê Sindical Europeu da Educação, que é a estrutura europeia da IE, com o lema Tornar atrativa a profissão docente. Esta campanha assenta em 10 exigências-chave que vão da promoção da autonomia profissional à garantia de salários competitivos, ao equilíbrio entre a vida profissional e a vida privada, à criação de uma cultura de escola democrática ou à necessidade de capacitar, valorizar e respeitar a profissão docente. Pelo que já disse, é fácil constatar que o problema da falta de professores e a necessidade de lhe dar resposta está no centro das preocupações da IE. Mas vale a pena sublinhar que está também no centro das preocupações de outras organizações internacionais. E isso também muito por força de uma cooperação profícua da IE com essas organizações. Eu vou referir 2 exemplos. O primeiro, ao nível das Nações Unidas. Sublinho a importância de uma iniciativa do secretário-geral da ONU, António Guterres, que, para responder à alarmante falta de professores a nível mundial, criou o painel de alto nível das Nações Unidas sobre a profissão docente. A primeira iniciativa a nível mundial para os professores, desde a recomendação de 1966. Isto dá-nos a ideia, de facto, da emergência. O painel, que juntou ministros da Educação, ministros do Trabalho, antigos presidentes da República, representantes dos sindicatos de professores e das entidades empregadoras, académicos, professores e estudantes de todos os continentes, elaborou 59 recomendações, divulgadas em fevereiro de 2024, instando a uma ação urgente dos governos para pôr fim à escassez de professores e garantir que a profissão docente seja valorizada e respeitada. A Presidenta Internacional de Educação integrou este painel e o balanço feito do resultado desse trabalho é extraordinariamente positivo. Chama a atenção para que, incluídas nessas recomendações, estão questões como um reconhecimento claro de que a falta de professores só será revertida se houver vontade política para resolver problemas como salários não competitivos, cargas de trabalho incomportáveis, condições de trabalho inadequadas e práticas laborais precárias. A reafirmação da necessidade do financiamento adequado e previsível do ensino público, o investimento de pelo menos 6% do PIB para a educação. O apelo a uma ação governamental urgente para garantir que os professores e as suas organizações são chamados a participar no diálogo social e na negociação coletiva e que este quadro de colaboração é o principal meio para desenvolver políticas na área da educação, do ensino e da profissão docente. Recomendam, inclusive, a criação de uma comissão que junte membros do governo e dos sindicatos de professores e de outros atores educativos para discutir as medidas específicas a tomar em cada país. O que é preciso fazer em Portugal, o que é preciso fazer nos Estados Unidos, o que é preciso fazer em Espanha, etc.
Sublinho que a implementação destas recomendações é hoje para a Internacional de Educação uma questão central e uma exigência maior. E por isso, no âmbito da campanha Go Public Fund Education, tem vindo a promover e a apoiar iniciativas dos seus sindicatos membros em todo o mundo. Iniciativas à escala nacional, mas também regional ou sub-regional. Dou um exemplo, nos próximos dias 12 e 13 de maio, a Internacional de Educação vai promover uma reunião em Atenas com os sindicatos do sul da Europa, onde a FENPROF também vai participar, para discutir justamente quais as recomendações mais pertinentes no nosso contexto e o que podemos fazer em conjunto para sensibilizar a opinião pública e criar pressão sobre os governos para que concretizem estas recomendações. Não é preciso inventar a roda, sabe-se o que é preciso fazer, é preciso que isso seja feito. Segundo exemplo, ao nível da Unesco, da Unicef, da OIT, que juntamente com a Internacional de Educação são as organizações promotoras da comemoração do Dia Mundial do Professor. Este dia representa a oportunidade de celebrar a profissão de professor em todo o mundo, assim como de fazer um balanço dos avanços registados e do que ainda está por fazer. Refletindo sobre os grandes desafios que se colocam à profissão e à educação, cada ano tem um lema diferente, procurando dar visibilidade a uma preocupação ou desafio central. Não por acaso, o lema escolhido para 2023 foi "Os professores de que precisamos para a educação que queremos", o imperativo de reverter a escassez de professores. E este ano, 2024, o lema foi "Valorizar a voz dos professores rumo a um novo contrato social para a educação". Numa declaração conjunta, as organizações promotoras afirmam que é crucial que as vozes dos professores sejam ouvidas e valorizadas, não apenas para resolver os problemas que afetam a profissão, mas também e, sobretudo, para reconhecer e beneficiar do conhecimento especializado e do contributo que trazem para a educação. Lembro, a este propósito, que o Dia Mundial do Professor é uma comemoração que se realiza anualmente desde 1994, o ano seguinte ao da criação da Internacional da Educação, e que é uma comemoração que tem lugar no dia 5 de outubro, porque foi num dia 5 de outubro, em 1966, que a Unesco e a OIT adotaram uma importante recomendação sobre o Estatuto dos Professores, ainda hoje considerada um marco histórico para a profissão docente. De forma complementar, o Dia Mundial do Professor comemora ainda a adoção, em 1997, da recomendação da Unesco relativa ao ensino pessoal docente do ensino superior, abrangendo também os investigadores. Ora, quase 60 anos depois da adoção da primeira recomendação, a Unesco anunciou que vai iniciar um processo de revisão destas recomendações. E a Internacional de Educação constituiu já uma comissão para intervir nesse processo, no sentido de uma maior valorização do estatuto e das condições de trabalho dos professores, que possa tornar a profissão mais atrativa e gratificante. Uma das questões que a IE não deixará de colocar neste âmbito é justamente uma que o Mário Nogueira já referiu no início deste debate, a proposta que nasceu no seio da FENPROF, por iniciativa de Isabel Batista, que muitos colegas que participam neste debate conhecerão, e que tem também contado com a preciosa colaboração do professor António Nóvoa, uma proposta que visa a aprovação pela Conferência Geral da Unesco de uma declaração reconhecendo a relação professor-aluno como património da humanidade. Este é um processo moroso e complexo. O facto do professor António Nóvoa ter sido representante de Portugal na Unesco ajuda-nos a perceber os constrangimentos burocráticos que temos encontrado e a procurar os melhores caminhos para concretizar esta ideia. Estamos ainda muito longe de o conseguir, mas temos reunido com regularidade, como o Mário disse, e não vamos desistir. Nem a FENPROF contactou o professor António Nóvoa para ser uma espécie de patrono desta ideia, nem a IE, que abraçou a ideia desde o primeiro momento e está fortemente empenhada neste processo, porque, como é dito no texto de enquadramento dessa proposta, e o Mário já citou aqui algumas frases, e eu vou aqui complementar com outras duas, a relação professor-aluno influencia de forma marcante os itinerários educativos, a aprendizagem dos alunos e as suas histórias de vida. Num contexto de digitalização crescente da vida humana e social, a presença física daquele que ensina e educa adquire uma importância reforçada, conforme ficou bem evidenciado durante a Covid-19.
A consagração da relação professor-aluno como património da humanidade terá enorme valor simbólico para o prestígio e a dignificação dos professores, constituindo um marco decisivo na história da profissão docente, representando um fator de valorização e de atração dos jovens para o magistério. Portanto, poderá contribuir também para tornar a profissão mais atrativa e combater a falta de professores. Em síntese e em jeito de conclusão, tal como a Internacional de Educação tem vindo a sublinhar, o mundo enfrenta uma escassez de professores sem precedentes, o que ameaça o direito à educação de milhões de estudantes, agrava as desigualdades e discriminações e compromete o desenvolvimento social e económico a longo prazo das comunidades e das nações. Na origem desta escassez está o subinvestimento no setor e a deterioração das condições de exercício da profissão docente. É urgente aumentar o financiamento da educação e investir na profissão. Isso passa por melhorar o estatuto e as condições de trabalho dos professores, mas também passa por reconhecer o papel insubstituível da relação humana no processo de ensino-aprendizagem, que nenhuma tecnologia ou inteligência artificial poderá substituir, ou ainda por desenvolver uma narrativa positiva em torno dos professores e educadores, que realce o seu papel fundamental na sociedade e aumente a percepção do valor da profissão. É necessário alargar o alcance e o âmbito do diálogo social e da negociação coletiva no desenvolvimento de soluções eficazes e sustentáveis para a falta de professores, através do envolvimento ativo dos profissionais da educação, dos sindicatos, dos governos, dos estudantes e de outras partes interessadas na definição de políticas para elevar o estatuto dos professores. Finalmente, é necessária uma visão estratégica a longo prazo para a profissão docente, que antecipe e prepare as necessidades educativas futuras, as mudanças demográficas e os avanços tecnológicos, que oriente o desenvolvimento de políticas para melhorar a qualidade da educação a nível mundial e no futuro. Só assim será possível assegurar um professor qualificado em cada sala de aula, a cada dia, em cada lição, para cada aluno, em cada país, em todo o mundo. Permitam que termine com uma nota mais pessoal, uma outra forma de responder à pergunta tema deste debate: educador-professor, profissão em extinção ou ainda de futuro? No passado mês de setembro, na semana de abertura do ano letivo, um canal de televisão passava uma notícia com o título "Novo ano letivo, inteligência artificial substitui professores no Reino Unido". A notícia relatava uma experiência numa escola privada em Londres, em que os alunos do 12º ano têm aulas numa sala, com computadores e óculos de realidade aumentada, mas sem professores. O diretor da escola dizia que não estava a desvalorizar o trabalho humano, estava só a tornar mais eficaz o ensino de algumas disciplinas. Nem de propósito, 1 ou 2 dias depois, um noticiário matinal de uma estação de rádio dava nota da morte do ator norte-americano James Earl Jones, conhecido por emprestar a voz ao lendário vilão da saga Star Wars, Darth Vader, ou a Mufasa em O Rei Leão. Dizia o jornalista: no entanto, nada o predestinou para se tornar uma das vozes mais emblemáticas da história do cinema. Até aos 8 anos, o jovem James Earl Jones mal falava devido a uma forte gaguez. Como ele próprio contou ao Daily Mail em 2010, a gaguez é dolorosa. No catecismo, estava a tentar ler as lições e as crianças atrás de mim rebolavam no chão de tanto rir. Acrescento do jornalista: recupera finalmente o controle da fala graças à recitação de poemas por iniciativa do seu professor de inglês, ele próprio poeta. E assim termino. Muito obrigada.